Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. E hoje a gente vai começar com uma história um pouquinho diferente. Porque nós já conhecemos a criação do mundo, depois a gente viu a criação do homem, aí a gente viu o pecado que o homem cometeu. Na aula passada nós fomos ali entre uma briga familiar, sentimentos não tratados e Gênesis do capítulo 5, que é o que nós vamos abordar hoje, vai nos mostrar que a vida continuou. Então, para muitas, né, para muitos de nós, o capítulo 5 de Gênesis é só uma sequência, uma árvore genealógica. Porque o capítulo 5, ele vai nos mostrar as descendências de Adão e Eva. Então é um capítulo um pouco extenso que mostra pra gente os filhos dos filhos dos filhos de Adão e Eva. E como eles viveram, quantos filhos tiveram, quantos anos eles viveram. Só que esse capítulo fala de uma pessoa que se destaca dentro dele, que se chama Enoque. E é por isso que o tema da aula de hoje é faça apenas o que é essencial. E é dentro disso, é dentro desse tema, que nós vamos conhecer um pouco sobre Enoque. Quem foi Enoque? O homem do capítulo 5 de Gênesis, que estava no meio de um padrão de vida. Quando a gente lê aqui o capítulo 5, nós vemos que existe um padrão, né? Então vou resumir um pouquinho para você do capítulo 5. As descendências de Adão e Eva, eles nascem, vivem, geram filhos e a Bíblia termina a história de cada um deles com a frase "e morreu". Ou seja, esses homens viveram, geraram e morreram. Quando a Bíblia chega em Enoque, a Bíblia fala algo diferente sobre ele. E é aí que a gente percebe que a Bíblia precisa ser lida com muita atenção. Porque quando você começa a ler aqui é só assim, o fulano de tal teve tantos filhos, viveu tantos anos e morreu. E aí a gente fala, poxa, que coisa chata, vai ficar falando de um monte de descendente. Mas chega um momento que ela fala sobre Enoque. E sobre Enoque ela diz, e ele andou com Deus. Em um determinado tempo, ele sumiu. Algumas traduções falam, ele desapareceu, porque Deus o tomou para si. Eita! Ou seja, de uma geração inteira, de um padrão inteiro que vivia, gerava e morria, um homem, ele nasceu, ele viveu, porém a Bíblia destaca, ele andou com Deus e ele desapareceu, porque o Senhor o tomou para si. Ou seja, Enoque não experimentou a morte como seus descendentes. Ele foi recolhido, ele foi levado por Deus. Por quê? Porque ele fez o que era essencial. É por isso que esse é o tema da nossa aula de hoje. Faça apenas o que for essencial. E aí, dentro disso aqui, a gente vê que numa época onde tinha um padrão pré-estabelecido, um homem se destacou. E dentro desse destaque que Enoque teve, nós tiramos alguns ensinamentos poderosos que eu quero compartilhar com você hoje. O primeiro ensinamento da nossa aula é sobre conexão com Deus no meio dos ruídos. Porque se nós observarmos, a Bíblia não fala que Enoque acreditava em Deus, que ele seguia Deus, que ele falava de Deus. A Bíblia fala que dentro de um padrão pré-estabelecido de viver, gerar e morrer, Enoque andou com Deus. Ou seja, com certeza Enoque teve as suas prioridades. Ele era marido, ele era pai, ele devia trabalhar, mas ele fez uma escolha prioritária. A primícia da vida dele foi andar com Deus. Tanto que a Bíblia fala aqui que o Senhor o recolheu, ele não morreu como todo mundo. Porque naquela época, depois que Adão e Eva saiu do Jardim do Éden, a gente começa a ver nesse capítulo que a morte começou a fazer parte da humanidade. Ok, tem muitos aqui que morreram com mais de 900 anos, mas eles vieram à morte. Diferente da promessa de Deus, de quando criou o Jardim do Éden, antes do homem pecar, que eles teriam, né, eles viveriam para sempre. Aqui, com o pecado, adquiriu a morte. Mas a gente vê que Enoque teve constância, teve relacionamento, teve conexão de alma com Deus. Então a gente vê que Enoque, dentro de uma vida simples, dentro de uma vida comum, vivendo o mesmo que todo mundo, ele decidiu ser diferente. E aí eu percebo que o que nos falta hoje não é a presença de Deus, mas o que tem demais são as distrações que nos afastam dele. E a gente acorda, né? No celular, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo,
E nunca sobra tempo, nem para Deus e nem para ninguém. Mas para Deus, principalmente, não sobra tempo. Aí a gente vai achando que o perigo hoje é parar de acreditar em Deus. Na minha opinião, o maior perigo hoje não é parar de acreditar em Deus. É continuar acreditando nele, mas achar que nós conseguimos viver sem ele. Omar, e como que eu priorizo Deus na minha vida? Primeiro, colocando ele como prioridade, não como válvula de escape ou procurando a Deus só quando você precisa. Porque é muito comum isso em nós. Quando tudo está bem, nós tratamos Deus como uma opção, não como uma escolha diária. E a gente procura ele só como barganha, quando nós precisamos, quando nós estamos mal. Então, o primeiro ponto aqui é Deus ser a nossa escolha diária e não tratarmos ele como um objeto ou como algo intencional. Eu procuro quando eu preciso. Crie constância com Deus. Deus, ele tem que estar na sua vida diariamente. É melhor um pouquinho por dia do que muito uma vez no ano, 2 vezes no mês. Então, constância, relacionamento. Começa um pouquinho por dia, orando um pouquinho por dia, né? Dando um pouquinho do seu tempo para ele por dia. Quando você vê, todos os dias você vai estar com ele. Decida estar com Deus. Não espere você sentir que precisa estar com ele. Porque estar com Deus não é sentimento, é uma decisão que você toma diariamente. O problema não é só não estar com Deus, é viver como se ele não estivesse com a gente. O segundo ensinamento desse capítulo tem a ver aí com o nosso tema, é sobre essencialismo. Porque aqui, meninas, o que nós fazemos? Nós pegamos uma história que aconteceu há milhares de anos, nesse caso, antes de Cristo, e tentamos trazer para vocês uma aplicação para o mundo real. Porque de nada adianta você ler a Bíblia, não se conectar, não entender e não perceber o que você pode aplicar no seu dia a dia. Como uma história de um homem que foi arrebatado pode impactar no seu dia. É esse aqui o meu intuito com vocês nessa leitura da Bíblia em sequência até a gente ir para o último livro dela. Dentro disso, o segundo ensinamento é sobre essencialismo. Seja essencialista. Para isso, eu estou lendo esse livro que chama Essencialismo, do Greg McCall, e ele fala muito sobre isso. Qual que é a filosofia aqui do essencialismo? O essencialismo diz que ser essencialista é a busca disciplinada por menos, porém melhor. Omar, mas o que isso tem a ver com Enoque e o capítulo 5 de Gênesis? Tudo. Vejam, Enoque, ele estava dentro de um padrão, onde as pessoas viviam de forma igual, dentro das suas rotinas, dentro dos seus afazeres, as únicas prioridades dela eram viver, gerar e morrer. Enoque não. Ele tinha as suas rotinas, ele teve filhos, ele teve a sua família, mas ele foi essencialista. O que ele fez? Ele priorizou o que era essencial para a sua vida, ou seja, a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Por isso que o destino dele e por isso que a história dele foi diferente de todos os outros. Enquanto todos os outros têm exatamente o mesmo padrão e fora o nome, a quantidade de filhos e a quantidade de anos que os outros tiveram, a frase que os define é exatamente a mesma. Por isso que o capítulo fica chato de ler. Já Enoque diz que ele andou com Deus, ou seja, ele foi essencialista, ele escolheu o que era essencial para a vida dele. Eu vou fazer as minhas atividades, mas é essencial para mim que eu ande com Deus, que eu esteja com ele, para que eu tenha um futuro diferente. O que diferenciou Enoque dos outros não foi ele fazer menos coisas, foi ele definir o que era essencial e o que era mais importante para ele fazer e colocar isso como prioridade. Mas o que está acontecendo com nós hoje, né? O que está acontecendo com nós mulheres hoje? Nós estamos cheias de coisas para fazer. Nós temos 1000 funções, 1000 pessoas falando o que a gente deve ou o que a gente não deve fazer. Nós vamos tentando dar conta de tudo e no final do dia estamos cansadas, esgotadas, não damos conta de nada. Porque uns falam que a gente tem que cuidar da casa, outros que a gente tem que empreender, outros que a gente tem que estar o tempo todo arrumada, outros que a gente não precisa se olhar, precisa priorizar a família. Socorro, Deus!
o que é essencial na minha vida, o que é que eu tenho que fazer. Nós vivemos ocupadas, mas não necessariamente produtivas. Começamos a trocar o que é essencial pelo que é urgente. E aí vamos ficando sem tempo para Deus, sem tempo para nós mesmas, sem tempo para o nosso crescimento. Vou te dar um exemplo aqui prático, né? Não muito longe atrás, há um ano atrás, até menos, se você me visse, eu estava sempre desarrumada, com qualquer roupa. Eu sempre estava de coque, que falam que nasce um filho, né? Nasce uma mãe, nasce um coque. Mas não era um coque arrumadinho, um coque bonito, porque às vezes a gente não se arruma, né? Assim, lavar o cabelo, soltar. Eu tenho, por exemplo, 4 filhos. Eu entendo que a minha rotina ela é desafiadora. Mas eu preciso criar um tempo para mim. Eu preciso criar um tempo porque é essencial na minha vida e eu não fazia isso. Até que um determinado dia, eu entrei em uma loja aqui da minha cidade, o que eu tinha na minha mão era o meu celular e a chave do carro. E eu entrei numa loja da cidade e, meninas, eu tava assim, muito desarrumada, né? E vocês acreditam que a loja vazia, nenhuma vendedora veio me atender? E isso me impactou e ficou comigo, né? Eu conto essa história pra todo mundo. Hoje eu conto num tom de risada, porque eu fui em outra loja, comprei roupas e eu até brinco com as meninas. Passei na frente dessa loja tomando uma casquinha com as sacolas penduradas no braço. Mas eu sei que no fundo é porque a minha imagem estava falando algo para elas que não estimulou elas me atenderem. O que está errado, ok? Nós temos que tratar o presidente e a faxineira da mesma forma. Mas infelizmente, ou felizmente, hoje a nossa imagem fala muito. Mas por que eu andava tão desleixada? Porque tudo para mim era prioridade, tudo para mim era urgência. Quando tudo é urgente, nada é urgente. Só que aí, como eu tinha todas as prioridades do mundo e tratava tudo com urgência, eu me deixava de lado. Então eu nunca me arrumava, eu nunca me cuidava. Precisei ficar doente, ter uma mudança grotesca de hormônios, parar numa UTI para entender o que era o essencialismo, para entender o que era essencial na minha vida, priorizar o que tem prioridade e voltar a me cuidar e olhar para mim. É tão gostoso, meu marido me olha, meu marido sempre me elogiou, né? Mas assim, eu não acreditava, eu não pegava aquele elogio para mim, até porque eu me olhava no espelho. Mas eu vejo hoje, meu marido me olha, às vezes ele chega em casa, eu tô arrumada, ele até leva um susto. E o olho brilha, ele me elogia. A minha filha, né? Minha filha é muito vaidosa, ela olha, mãe, você tá linda, você tá uma diva babilônica, ela fala pra mim. E é tão gostoso. Então veja, foi necessário apenas eu colocar em ordem, né, colocar em prática essa metodologia do essencialismo na minha vida e comecei a pôr antes de entender que era essencialismo, antes de ler o livro, tá? Porque eu tô lendo o livro fazem 2 semanas e conectou muito com o que eu tô vivendo. Então, depois que eu coloquei isso em prática, tudo mudou na minha vida. Então, grava essa frase aqui para você, né? Se tudo for urgente, nada é urgente. Então, para você começar a melhorar, pare de dizer sim para tudo, nós já falamos sobre isso, né? Seja seletiva, dizer não é libertador. Observe muitas opções. Se permita receber opções. Vem fazer isso, vem para esse evento, vem para esse trabalho, faz esse projeto, faz isso, faz aquilo. Mas se dê ao luxo de escolher o que realmente é essencial, o que realmente é necessário, né? Procure fazer menos coisas, porém melhor. Quem tenta dar conta de tudo acaba perdendo o que realmente é importante na vida. Não se esquece, todo excesso acaba roubando o que é de fato importante na nossa vida. O terceiro ensinamento aqui é sobre viver no automático. E isso nós fazemos muito no mundo de hoje. A gente vê que aqui dentro do capítulo 5 também, né? Viveram, geraram e morreram. Todos seguiam o mesmo padrão. E quando chega em Enoque, a história é meio repetitiva mesmo, tá, meninas? É o único ponto da história que tem pra gente tratar. Quando chega em Enoque, Enoque andou com Deus. Ou seja, ele foi o único que não viveu dentro do mesmo padrão. Ele não fez algo extraordinário. Enoque, ele apenas priorizou o que era essencial e ele não viveu no automático. Enquanto todo mundo estava passando pela vida, Enoque decidiu viver com intenção. E nós hoje estamos vivendo no automático ou estamos vivendo com intencionalidade? Eu vejo que muitas de nós hoje estão sobrevivendo. A gente acorda porque o corpo pede.
a gente só cumpre tarefas, a gente vai repetindo os padrões, em vez de viver, a gente está sobrevivendo. E quando a gente vê, o dia passou voando, o ano passou voando, a vida passou voando, nada mudou. E o perigo de viver no automático é exatamente esse. A nossa vida, ela é finita. E quando nós vivemos no automático, nós esquecemos que temos um prazo de validade nessa terra e não vemos a vida passar. E quando nós caímos em si, já é a velhice. Deixa eu te contar uma coisa. Nós não percebemos o que nós estamos construindo quando vivemos no automático. Há 2 semanas atrás, a minha filha mais velha, a Sofia, passou a enfrentar um problema de relacionamento na escola. E ela chorou muito aqui, conversando comigo. E há um tempo atrás também, quando ela sempre tinha um probleminha, medo, qualquer tipo de coisa, ela pedia para dormir no quarto com a gente, colocar o colchão e dormir no nosso quarto. E nesse dia eu falei para ela, Sofia, vamos dormir no quarto com a mamãe, assim você vai se sentir melhor? E ela falou para mim, não, eu vou ficar no meu quarto. E foi aí que eu percebi, eu não tô te falando que é para deixar os filhos dormir no quarto, tá? Existe uma diferença, relacionamento de casal e dos filhos. Eu tô querendo que você entenda esse contexto. E eu falei pra ela, nossa, você não quer? Até falei pro William, William, ela não quer dormir no quarto mais com a gente, perdemos a nossa menininha. Por quê? Porque a cada dia que eles acordam, eles falam tchau pra gente. A cada dia que eles acordam, eles vão embora um pouquinho. Até o dia que eles não moram mais na nossa casa. E naquele dia eu percebi que a minha menina, ela já tinha ido um pouquinho embora do meu quarto até o dia que ela foi embora de vez. Ela já tá um pouquinho mais madura e ela não quis dormir comigo ali no quarto. E aí foi onde eu parei e percebi. Todos esses anos eu vivi no automático. Ok, porque a vida exigiu isso de mim. Mãe solo por 6 anos, precisei mudar a nossa vida. Eu e meu marido nos esforçamos muito para estar onde estamos, na casa que estamos. Mas a gente viveu tanto no automático. Tudo era urgência, tudo é prioridade, que o tempo passou, a nossa filha cresceu, já está entrando na adolescência, não quer mais dormir no nosso quarto. E aí foi onde eu vi que viver no automático me fez perder muito, muito da minha menina. Sabe o que eu fiz essa semana? Fui até a loja, comprei uma cama, o dobro do tamanho do que nós tínhamos, e o nosso bebê de 2 anos hoje, por ser um pouquinho mais fácil também, alguns dias da semana está dormindo na cama com a gente. Porque eu perdi essa fase com 3. Eu não vou perder com o último. Acredito o William tá aqui assistindo também. A gente coloca, porque também, coitado, né, William? É mais ele que acorda no meio da noite. Porque eu capoto, viu, gente? Eu deito, durmo, viro uma pedra. E ele que acorda, à noite ele faz o papel da mãe. Acordou à noite é o pai. Então ele também tá cansado, coloca ali. É lógico que não vamos, né, fazer isso, porque nós temos a nossa vida de casal. Não é saudável o filho dormir no meio da nossa cama o tempo todo. Nós entendemos isso, tá? Eu não tô falando para você fazer isso. Eu tô querendo que você veja esse contexto para você entender que o excesso faz que a gente perca coisas e momentos tão importantes que não vão voltar. Então não esqueça que a sua vida, a minha vida, a vida dos seus filhos tem prazo de validade. É finita. Não deixe que o excesso faça a vida passar sem que você curta o que é essencial dela, tá bom? Pare de viver no automático, porque tudo tem um fim, mas você pode fazer com que a sua vida tenha um fim diferente. Quer saber como que você muda? Responda uma pergunta importante. Questione a sua rotina. O que você está fazendo hoje está te levando para onde? Para onde o que você está fazendo hoje vai te levar? Para de repetir padrões que não funcionam. E como sempre foi assim, como minha família sempre fez, eu vou fazer igual. Você já viu que esse padrão não funciona? Muda, começa a mudança por você. Permita ter momentos de pausa sem se culpar por eles. Viva de forma consciente. A sua vida não precisa ser uma sequência de reações. Ela precisa ser uma sequência de decisões conscientes. Se você continuar vivendo no automático, você vai aceitar qualquer destino. Nosso quarto e último ensinamento, mas não menos importante, é sobre legado. Que é legado, né, Má? Nós vamos aprender aqui hoje. Nesse capítulo, só para finalizar, a gente viu várias pessoas. Eu falei o nome de alguma delas? Você lembra de alguma dessas pessoas, a não ser que elas viveram, geraram e morreram? Não, né? Mas eu te falei de uma pessoa, né? Nós falamos um nome, Enoque. Nós falamos algo sobre ele.
andou com Deus. E depois nós falamos algo melhor ainda sobre ele, que é o que todos nós queremos. E se não for o que você quer, eu acho que é o que você precisa buscar. Viver com Deus na eternidade. Ele não só foi viver com Deus na eternidade, ele foi arrebatado pelo Senhor. Ele não esperou a morte como os outros. Ou seja, será que isso foi um legado? Porque aqui a história não é sobre nenhuma dessas outras pessoas que repetiram padrões, que viveram no automático. É sobre uma única se destacou. O que é legado? Legado é o que vai ficar depois que você for embora. O que é que as pessoas vão falar de você quando você não estiver mais aqui? Não vai ser sobre o seu dinheiro, não vai ser sobre o cargo que você ocupou na empresa, não vai ser sua posição social. É a marca que você deixou nas outras pessoas. Seja a marca que você deixou nos seus filhos, no seu cônjuge, dentro do seu círculo social. É a marca que você deixou nas pessoas. É que é o seu legado. O que você fez de diferente, como você tocou elas. O que as pessoas falam de você quando você não está perto. O que as pessoas vão falar de você quando você for embora. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a mensagem que você vai deixar para ela? O que você tocou na vida dela que vai ficar? E quando ela pensar em fazer uma besteira ou quando ela for tomar uma decisão, ela vai lembrar, poxa, a Má falava sobre isso. Poxa, ela viveu aquilo. Poxa, um dia ela me falou algo que mudou a minha vida. Para isso, para você ter um legado, você tem que ser essencialista. Você tem que entender o que é prioridade na sua vida. Você tem que tirar os excessos, você tem que tirar as distrações, você tem que ter prioridade, né? Você tem que ter constância, você tem que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus vai te gerar sabedoria. Quando alguém vier te pedir um conselho, você vai saber o que falar, porque dar conselhos é muito forte. Esses dias meu marido me ligou, nós estamos enfrentando alguns desafios dentro das nossas empresas, e ele me ligou e ele queria resolver o problema de um ano dentro de um dia. Mas eu vou fazer isso, eu vou comprar disso, eu vou fazer... Tá. Eu olhei para ele e falei assim, viu, peraí. E eu lembrei da palavra. A cada dia basta o seu mal, não é assim que a palavra fala? Então como que eu quero resolver hoje o problema do mês inteiro? Não. O que eu falei para ele, William? Hoje você resolve o problema de hoje. Amanhã vão vir outros problemas. Amanhã nós resolvemos o problema de amanhã. E foi onde ele acalmou, teve uma clareza absurda do que fazer, resolveu o problema daquele dia, porque o problema do mês se resolveu sozinho no outro com uma ligação que ele recebeu. Você imagina se ele tem feito a loucura de resolver em um dia o problema que era do mês? Só que vejam, se eu não estou sendo essencial, se eu não tenho parado de viver no automático, se eu não tenho lido a Bíblia, se eu não tenho me conectado, me relacionado, colocado Deus como prioridade, eu ia lembrar da palavra que está aqui por meio, eu nem sei onde está, nem sei qual livro que está escrito. Não tinha conseguido dar um conselho para ele. Então, legado é algo que você vai deixar quando você for embora ou simplesmente quando você não estiver presente com essas pessoas. Legado é o que vai continuar depois que a gente não puder mais fazer nada. Legado vai ser o exemplo, não vai ser os bens, não vai ser a sua posição social, vai ser o exemplo que você vai deixar. Mas o que a gente está fazendo hoje? Hoje nós estamos querendo construir algo por fora, algo para os outros, e não algo de dentro para fora. E aí a gente se preocupa com a nossa imagem, com a nossa validação, com a nossa aparência, com o nosso reconhecimento, mas esquecemos que tudo isso vai passar. Aí eu quero te fazer uma pergunta que vai mexer com você. Se hoje você não estivesse aqui, o que as pessoas falariam de você? O que elas lembrariam de você? O que seu marido falaria de você? O que os seus filhos falariam de você? O que suas colegas de trabalho falariam de você? O que as pessoas que estão ao seu lado falariam de você? Essa resposta vai te dizer qual é o seu legado. Como é que você vai construir o seu legado? Primeiro, você viva de forma coerente. Lembra que a gente aprendeu? Não basta eu ser, eu preciso parecer ser. Não basta eu falar, eu preciso viver o que eu falo. Invista nas pessoas. Não é apenas dinheiro, não é apenas trabalho, é o que você planta que vai reverberar por muito tempo. Mas eu não sou coaching, eu não sou professora. Se você parar para dar atenção para alguém, para investir seu tempo nela,
dar uma palavra de sabedoria, dar uma palavra de conforto, você já investiu em alguém. A gente tem essa sensação que precisa ser grande, que precisa estar no YouTube, ter milhares de visualizações. Eu pensei isso por muito tempo e não. Eu recebo hoje ali no meu Instagram pessoal com poucos seguidores, com uma visualização não tão expressante, acho que é assim que fala, expressiva, oh meu Jesus, expressiva. Eu tenho mulheres que me chamam e falam, poxa, isso aqui impactou a minha vida, isso aqui é motivador. Então eu estou investindo. Quando eu abro a minha rotina nos meus stories, não para mostrar se eu comprei carro, comprei roupa, não. Quando você quer mostrar isso, mas você mostra de forma intencional, por exemplo, ontem eu dobrei uma pilha de roupa aqui na minha mesa. E antes de dormir eu bati uma foto daquelas roupas. Para mostrar que eu dobrei roupa? Não, todo mundo dobra a roupa, tem mulher que deve dobrar mais do que eu. Mas para mostrar para aquelas mulheres que era 9h30 da noite, eu estava exausta. Eu queria só dormir. Eu dobrei as roupas enquanto meu marido lavava a louça. Eu poderia ter reclamado, mas eu parei e fiquei dobrando a roupa refletindo. Senhor, há 6 anos atrás, eu dobrava as roupas de doação que eu recebia. Eu não dobrava as roupas que eu comprei com o suor do meu trabalho, porque o suor do meu trabalho dava para eu comprar comida para dentro de casa. E hoje, além de eu dobrar essa pilha de roupa, e ter uma pilha ali no varal que eu vou recolher daqui a pouco quando eu terminar essa gravação, são as roupas que eu comprei e o meu marido estava lavando a louça. Porque há 6 anos atrás, além das roupas de doação, quando eu terminava eu ainda ia lavar a louça. Então eu ganhei aí 30 minutos mais cedo para dormir ontem. Então é você ser intencional no que você faz. Ande com Deus. Ande com Deus porque isso vai moldar quem você é em todos os ambientes que você entrar. Nós fomos criados para tratar a faxineira e o presidente da República com o mesmo nível de educação. Só que você só vai entender isso se você tiver princípios e se você estiver andando com Deus. Porque se você andar com Deus, você vai ter temor. Independente de onde você entrar, você vai tratar bem as pessoas, você vai ser coerente, você não vai ter coragem, você não vai conseguir ser diferente em nenhum lugar se você andar com Deus. O nosso comportamento ensina mais do que palavras. O seu legado, ele não vai começar quando você morrer. O seu legado começa todos os dias quando você acorda. O seu legado, ele está acontecendo enquanto você vive. E quando você partir, ele só vai ficar na mente das pessoas. Ele vai contribuir um pouquinho mais. Eita glória! Você já tinha imaginado que pegar capítulo 5... Peguem, por favor, peguem as suas Bíblias. Meninas, é importante que todo episódio vocês leiam o capítulo, tá bom? Porque eu resumo ele, né? Eu pego a parte principal. Então é importante que você pegue e você lê. Você vai entender, você vai falar, misericórdia, que capítulo chato, porque só fala lá, né? Olha lá, Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Aí depois ele vai o outro, ó, e Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel, olha os nomes. E aí ele teve filhos e viveu e morreu. É só isso, gente. É só isso. Você já imaginava que um capítulo de árvore genealógica ia te trazer 4 ensinamentos? E ia te ensinar a andar com Deus, ser essencial, parar de viver no automático e, a partir de hoje, viver em cima do seu legado? Não imaginava, né? É só aqui mesmo. É só o poder de Deus, né? Porque é só o Espírito Santo para fazer a gente ler um texto desse e tirar tanto ensinamento. É tudo sobre o Senhor. E para isso, eu quero te trazer aquele momento de reflexão, perguntas que eu criei para que você possa, então, colocar de fato esse tema dentro da tua vida. Responda com sinceridade. Não existe a resposta certa ou errada, mas existe a resposta sincera que vai mudar a sua vida e que se hoje você pegar uma delas para pôr em prática, já ganhei o dia, tá bom? Bora lá? De verdade, como é que está a sua conexão com Deus hoje? O que está na sua rotina que só está ocupando espaço, mas não é essencial? Em quais áreas da sua vida você está vivendo no automático? Se a sua vida continuar exatamente da forma como ela está agora, hoje, qual é o legado que você vai deixar? Responde com sinceridade, se precisar pausa o vídeo, volta nas perguntas, volta no ensinamento, reflita sobre tudo isso que nós falamos aqui,
porque de fato é um episódio muito forte, tá bom? Independente do que está acontecendo aí na sua vida, vamos orar? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque suas mãos em sinal de receber, porque nós vamos orar juntas. Senhor, estamos aqui na tua presença para te agradecer por mais um vídeo, para te agradecer por cada uma dessas mulheres que estão assistindo hoje, Senhor. Pai, queremos hoje te pedir que o Senhor mande sobre nós sabedoria. Pai, manda o teu Espírito Santo sobre nós hoje, agora, neste momento, por esta oração. Queremos nos relacionar contigo, Senhor. Não queremos te procurar por interesse ou porque precisamos, mas porque nós sabemos que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador, que o Senhor é o Rei, que o Senhor é eterno, onipotente, onipresente e que é só o Senhor na nossa vida. Queremos andar contigo, queremos ter relacionamento contigo, Pai. Senhor, manda sabedoria para que consigamos saber o que é essencial na nossa vida, o que precisa continuar para vivermos de forma, Senhor, importante, para que a gente possa viver de forma coerente, para que a gente possa viver de forma sábia, fazendo apenas o que é essencial para fazer da melhor forma possível as nossas tarefas do dia a dia. Senhor, nos ajuda a não viver mais no automático, a não viver mais só produzindo, fazendo coisas aleatórias, fazendo coisas sem importância, só para preencher uma agenda, vivendo correndo, vivendo sem tempo e perdendo, Senhor, momentos importantes dessa vida que nós sabemos que vai acabar. Senhor, enquanto temos vida aqui na terra, nos ajuda, Senhor, a viver de forma coerente, para que a gente possa entender qual é o legado da nossa vida, para que a gente possa ver qual é o legado que vamos deixar para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a comunidade em que vivemos. Senhor, nos permita viver na tua presença, para que a tua presença nos mostre, nos faça viver dentro do legado que queremos deixar quando não estivermos mais aqui. Nós queremos também ser lembrados como Enoque está sendo lembrado hoje e como vai ser lembrado pelo resto da vida na terra, Senhor. Permita que a gente seja lembrado como Enoque, por ter andado contigo e por ter feito o que era essencial. Por tudo nós te damos graças e te agradecemos em nome do teu Filho eterno que vive e reina para sempre. Amém. Eita! Que episódio forte, maravilhoso, né? Quanto ensinamento. E eu espero que essa aula tenha feito sentido para você, que ela tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu. O William teve uma hora aqui, gente, que ele parou e ele esqueceu de gravar. Porque ele falou que ele estava meditando na palavra. Então foi forte mesmo, sentimos o Espírito Santo neste lugar aqui hoje. Espero que você tenha sentido ele aí também, tá bom? Se essa aula fez sentido para você, já sabe. Você ativa o sininho para receber a aula de domingo. Você se inscreve neste canal. Você curte o vídeo. Comenta se você gostou, o que você achou. Envia para alguém que está precisando muito ouvir essa aula, tá bom? Vai seguir a gente no Instagram, Maria_Odiário, para ter frases, para te motivar todos os dias, para a gente bater um papo gostoso ali que a gente fica mais próxima. Tá combinado? Foi um prazer e uma honra ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada pelo seu tempo. E eu te vejo no domingo. Um beijo, Marias!